Olá, estamos de volta em mais um programa do nosso canal Ciência Popular. Para você que ainda não conhece, se inscreva no canal, dê aquele like e nos siga. A ideia é de fazermos divulgação científica e trazer os mais diversos temas da física e da ciência dos materiais com uma linguagem simples, para que todos possam se apossar da produção de conhecimento que se tem nessas áreas. E o tema que foi escolhido hoje, na enquete que foi feita no canal e também no Instagram, é de viagem no tempo. Então, antes de falarmos sobre possibilidades de viagem no tempo, vamos definir algumas variáveis importantes. A primeira dela vem da termodinâmica. Ela explica por que o tempo passa no sentido em que transcorre. A entropia é uma variável que é favorecida a sempre aumentar, ou seja, o estado de desordem no universo tende sempre a crescer. Então, por isso que para os físicos a entropia é conhecida como sendo a seta do tempo. Ela indica o sentido com que o tempo passa e com que os processos de máxima desordem são sempre favorecidos. Então é por isso que não é comum termos viagens de volta ao tempo ou quebras de causalidade, porque a entropia não permite com que esse processo aconteça. Porém, todo o conceito de viagem do tempo, ele surge a partir de uma definição muito importante que foi feita por esse físico aqui, já bem conhecido nosso, o Albert Einstein, que desenvolveu a teoria da relatividade, em que ele deu uma interpretação muito interessante, inclusive para a gravidade. O que nós sabíamos pela teoria de Newton era de que a gravidade era aquela força meio estranha que acontecia entre corpos muito massivos, que era de longo alcance e que tinha aquele perfil lá de fazer com que tudo fosse atraído para o centro desses corpos massivos, né? Então, o que Einstein faz é o seguinte: ele diz, olha, eu vou criar uma nova interpretação para a gravidade, levando em conta que a única coisa que é absoluta é a velocidade máxima que se pode atingir, que é a velocidade da luz no vácuo. E esse valor de 299.792.458 metros por segundo. Então, esse é o valor absoluto, independente do observador estar parado, estar em movimento ou estar em qualquer outra condição de velocidade relativa em que se faça essa medida. Então, para que essa grandeza seja absoluta, é necessário que tempo e distância sejam relativos. Então, significa que o tic-tac do relógio em uma condição pode ser diferente da do outro. Ou seja, eu posso ter observadores que estejam medindo tempos distintos devido aos referenciais que estejam em repouso ou em deslocamento relativo um ao outro. Ou seja, dentro da interpretação do Einstein, existe uma malha em 4 dimensões de espaço e tempo que são deformadas pelos corpos mergulhados nessa malha. Então essa malha gravitacional, está aqui representada por essa figura, ela permite entender que quanto mais massivo é o corpo, maior a deformação em torno dele. Então, além dessa deformação do espaço-tempo, nós poderíamos considerar também que é possível medir diferentes intervalos de tempo em diferentes superfícies. Então, o tempo passa no Sol ou em Marte de maneira diferente com o que passa na Lua e na Terra. Então, uma viagem a um planeta que tem uma massa muito maior do que a da Terra deve implicar na condição de que o tempo passa de uma maneira diferente para quem viaja até lá. Então, por ser uma grandeza relativa, o tempo pode, inclusive, passar de maneira muito diferente para um observador que esteja numa velocidade muito alta. Então, eu poderia propor um experimento de uma nave espacial que leve o observador numa velocidade próxima da luz, para que ele viaje ao futuro e, ao regressar à Terra, ele possa encontrar os parentes de gerações subsequentes, que ele retorne numa condição de um tempo muito diferente da que ele partiu. Existe um problema dentro desse processo aí, que é o de que nós não podemos ser acelerados e atingir velocidades tão altas por termos muita massa. Então todos os experimentos que se faz é com partículas subatômicas, com partículas que não dispõem de características massivas, que não têm tanta massa quanto nós temos. Porque uma viagem nossa à velocidade da luz é proibitiva, porque a energia para isso seria basicamente infinita. Então, uma viagem no tempo, atualmente o que se estuda é para essas pequenas partículas, porque levar alguém para o futuro
em uma viagem a uma alta velocidade é inviável. Seria necessário, à medida que a massa cresce, seria necessária uma quantidade de energia infinita para se levar essa pessoa até o futuro. Então, do ponto de vista de ciência, os conceitos de dilatação temporal, contração do espaço, elas são muito limitadas pela quantidade de energia para se levar. Se a gente quiser experimentar algo desse tipo, nós precisaríamos aguardar ainda bastante tempo para que a ciência evolua ao ponto de se ter energia suficiente para levar corpos com um pouco mais de massa para essas condições. Em resumo, a viagem no tempo é uma realidade fora de nosso contexto, ela pode existir, porém nós não poderemos voltar ao passado, conhecer nosso avô, e nem tampouco viajar ao futuro e conhecer nossos sobrinhos netos, porque ainda se faz necessário bastante energia para que você leve os corpos de muita massa para uma velocidade muito alta. Então, além disso que se possa falar, é ficção científica e muito pouco embasado nos nossos conceitos. Então, um conselho que eu posso dar: vivamos o nosso presente da melhor forma possível, porque o presente nada mais é do que aquela linha tênue, né, que separa o passado do futuro. E uma vez passado, não se retorna mais, a menos que a gente consiga viajar na velocidade da luz. Como isso requer muito impossibilidade de energia, é melhor viver o presente da melhor forma possível. Um abraço, espero que tenham gostado do programa de hoje. A gente volta na próxima semana com mais uma enquete com relação ao tema de interesse do nosso público. Um abraço e viva a ciência!